Portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho. Também com Clemente, com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém. Vamos orar. Santo Deus e Pai, te damos graças por essa manhã na tua casa. E agora, ó Deus, onde vamos continuar estudando sobre esse assunto da ansiedade. Rogamos, ó Deus, que o Senhor nos mostre pela tua palavra o caminho pelo qual devemos andar. O Senhor, ó Deus, nos conceda a força que é em ti, para que possamos, com graça, com confiança no Senhor, superar as nossas muitas dificuldades. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor é gracioso. Oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, estamos estudando, sobre aquele assunto da ansiedade e nós, nos dois primeiros encontros, nós falamos da anatomia da ansiedade, usando aquele livro do Bob Kellerman, que trata desse assunto. Ele apresentou a ansiedade pela perspectiva da criação, da queda, da redenção e da consumação, mostrando como as nossas emoções, a nossa constituição, ela experimenta mudanças de perspectivas por essas várias fases da existência da humanidade. Na criação, o Senhor nos criou com a disposição para sermos, qual a palavra? Perfeitos? Não, aí foi muito genérico. Qual é aquela disposição com respeito a esse assunto aí? Não, santo e perfeito é genérico demais. Com esse assunto aqui da ansiedade. Na criação, vigilância. Foi isso que eu disse, não sabe o que falou. Vigilância. E então, qual era a disposição? Aquela disposição para guardar o jardim. Não é para ser ali um sentinela. Era essa a ideia do guardar, que ele fosse um sentinela, um vigilante, estivesse com confiança em Deus e com o foco da proteção dos seus, sua esposa, e o próprio jardim, ele colocasse-se como guarda daquele lugar. Mas veio a queda, Adão, ele não permaneceu na sua posição de vigilância, pecou contra Deus, caiu, e aquela disposição natural que antes tínhamos, antes da queda, agora se distorceu, e deu lugar à ansiedade, que ao invés de vigiarmos com a moderação, com a confiança, com respeito às dificuldades que porventura possam surgir, agora nós perdemos aquele equilíbrio. E não lidamos com os perigos, as dificuldades da maneira correta. Em vez de lidar com vigilância, lidamos muitas vezes com ansiedade. E qual foram aqui, o Paulo já está dando risada, né? Foram aqui pelo menos três características que vimos da ansiedade, que é uma distorção daquele sentimento original. Quem aí? Você? Diga um aí, Paulo. Hiperansiedade? Não, já errou aí. O termo não é hipervigilância. Mas tá correto. Ele quer falar todos, diga logo lá. É isso mesmo, tá certo. Hipervigilância é o primeiro, que é ao invés de se preocupar com situações reais, nós nos preocupamos de forma exagerada
com preocupações até mesmo hipotéticas, futuras, imaginárias. E aí nós vimos alguns textos. Outro é a reação errada. Ao invés de lidarmos com os problemas, nós, pela ansiedade, nós oscilamos entre fugir do problema, a reação da fuga, ou entrar em pânico, que é não lidar com o problema, mas simplesmente se desesperar. E assim, isso muitas vezes é acompanhado por agressividade da nossa parte, irritação e até mesmo acusação de outras pessoas. E a terceira característica da ansiedade oposta à vigilância que deveria ser, é que ela é egoísta e egocêntrica. A vigilância visa a proteção dos demais, com base na confiança em Deus. Deus nos colocou como vigia, no caso aqui Adão, para proteger o jardim e a sua família. A ansiedade, por outro lado, visa uma autoproteção. Você esquece de lidar com os problemas para proteger aqueles que estão debaixo dos seus cuidados e você entra no modo de autoproteção. E por isso o pânico e a fuga, e você esquece os que você deveria cuidar e se protege. E é egocêntrico, porque não depende da confiança e da força que é em Deus, mas da sua própria força. E por isso você acaba, ou você, eu digo, qualquer pessoa, nós acabamos nos desesperando nessas situações. Isso foi o que a queda trouxe, não é? Desordem das emoções. Trouxe a ansiedade. Mas temos a redenção, que é aquela possibilidade restaurada, dada por Deus, de, pela graça de Deus, enfrentarmos novamente as situações com confiança nele. Pois quando Deus nos restaura, agora ele nos dá a confiança de quê? De que Deus está conosco. Vamos desenvolver um pouco mais sobre isso hoje. E isso agora nos dá aquela capacidade de lidar com os problemas da maneira correta. Nós vimos o exemplo de Ezequias, não foi? Semana passada, que enfrentou uma situação de grande estresse, sendo ameaçado pela Síria, mas ele trouxe a Deus a sua situação. E vimos o exemplo do próprio Senhor Jesus, que estando angustiado até a morte diante da cruz, ele buscou a Deus e obteve força no próprio Senhor para enfrentar a morte. E vimos, por último, a consumação, que é aquela expectativa que temos como crentes de que nos céus estaremos livres de uma vez por todas de todo o sentimento de ansiedade e até mesmo de preocupação com qualquer coisa. Pois Deus será o nosso vigia, Ele será o nosso sentinela. Estaremos aquilo que chamamos de a terra do descanso, Canaã celestial. Não será como era no Éden. Será muito melhor. Porque no Éden, Adão estava com um pacto de obras. Ele é que tinha que vigiar. E Satanás até mesmo teve permissão para adentrar ali, aquele ambiente. Nos céus, na consumação de todas as coisas, a vigilância é pelo próprio Cristo. Pois agora é pacto da graça. Não é mais pacto de obras. Não depende de Adão. Depende de Cristo. E teremos o descanso nele, completo das nossas fadigas. Ele nos enxugará dos olhos toda lágrima e nos dará a plenitude da paz. Então, nós como crentes, ao enfrentar as lutas hoje, o fazemos nessa perspectiva de que cedo, muito em breve, passará. Tudo passará. E isso nos dá força, não é? Quando sabemos que há uma luz no fim do túnel, quando sabemos que o Senhor há de mudar a nossa sorte, e isso de forma última nos céus, nós temos mais forças para enfrentar as dificuldades dessa vida. Muitas vezes, a ansiedade, ela cria proporções muito grandes, porque pensamos, não tem saída. Essa situação nunca vai mudar. Eu estarei sempre assim. Bom, nessa vida, algumas coisas podemos saber que irão mudar sim, porque Deus cuida de nós. Vamos ver isso. Mas uma coisa nós já sabemos, o porvir está chegando.
E no porvir, tudo vai mudar. Então persevere nesse vale. Persevere nessas dificuldades, pois já sabemos o final, que é um final feliz na presença de Deus. Então, criação, queda, redenção e consumação. E nós vimos como esse sentimento ele vai, para os crentes, se transformar ao longo dessa experiência nossa. Então vimos essa anatomia da ansiedade. Do ponto de vista bíblico, como definimos, o que é, de onde veio, para onde vai, mas agora queremos tratar como lidar com ela, de uma forma um pouco mais detalhada. Como enfrentar as lutas. Pois uma coisa que falamos na última ocasião é que enquanto não estamos na consumação, naquela etapa final dos céus, os medos ainda vão surgir. Ainda somos limitados, ainda temos dificuldades. Essa é a realidade. Deus mesmo ordena dificuldades. E aí até brincamos, falamos assim, você pensa que vai ter alívio? Não. Quando acabar uma dificuldade, Deus mesmo manda outra. Porque essa vida é assim. Mas como vamos lidar com isso? Esse é o ponto. E queremos, meus irmãos, olhar para a palavra de Deus, obviamente, para encontrar orientação com respeito a isso. E na palavra de Deus, meus irmãos, de capa a capa, nós temos instruções da palavra de Deus nos ensinando como sair de uma condição de medo e pavor para uma condição de fé. Você sabe qual é o mandamento mais repetido em toda a palavra de Deus? Alguém sabe qual é o mandamento? O mandamento que é mais repetido insistentemente por Deus na sua palavra. Quem falou aí alguma coisa? Não temas. Interessante. É um mandamento com respeito à incredulidade, né? Creia, em outras palavras. Creia em mim. Mas é expressado nessa forma. Não temas. É o mandamento mais repetido na palavra. Então a palavra de Deus, de fato, nos apresenta abundantemente recursos no próprio Senhor, instruções da palavra do Senhor, para que saiamos dessa condição de medo, que nos provoca ansiedade, nos provoca esse sentimento horroroso, horrível, difícil de lidar, para experimentarmos fortalecimento em Deus. E queremos focar em Filipenses. Na verdade, o livro, que estamos estudando foca em Filipenses, mas do ponto de vista como apenas uma amostra. Porque toda a palavra de Deus vai ter instruções para nós nesse quesito. Mas, como exemplo, veja Filipenses. E aqui em Filipenses nós temos esse texto que é tão utilizado, Filipenses 4, 6, ao lidar com essa questão. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Porém, meus irmãos, o que queremos compreender e observar aqui é que muitas vezes usamos esse versículo de uma maneira muito superficial. Foi aquilo que mencionamos no primeiro encontro. Somos simplistas e superficiais no nosso uso até mesmo da palavra de Deus. E para que venhamos a tirar o máximo de proveito de versículos como esse, que nos dão instruções, precisamos olhar com mais cuidado, com mais, nos detendo mais o contexto, a palavra de Deus, entender por que isso estava sendo dito, e veremos que cai exatamente como uma luva naquilo que já temos apresentado. E, meus irmãos, o que é fascinante é que os irmãos que acompanharam a exposição que fizemos de Filipenses há um ano e meio, 2 anos atrás, veem como uma carta tão curta, não é apenas 4 capítulos, é tão rica, é tão profunda, e nos dá instruções sobre como viver para Deus. Foi uma experiência maravilhosa da minha parte, expor esse livro, essa epístola tão pequenininho, que assim, se você for parar para ler, talvez em 15 minutos você lê a carta toda, mas que é uma vida para aprender. Lições preciosíssimas
e com respeito justamente a essa questão. De modo, meus irmãos, que quando voltamos a nossa atenção para o texto e olhamos para esse versículo, não andeis ansiosos de coisa alguma, a primeira coisa que precisamos olhar é o contexto. E o apóstolo aqui, ele está numa parte onde ele traz aplicação de alguns ensinos que ele já tinha apresentado anteriormente na epístola. Isso fica claro logo no início do capítulo, no verso 1, quando ele começa essa sessão falando, portanto, meus irmãos. Portanto significa, tendo já dito muitas coisas, agora digo, não andeis ansiosos. Então, para que a gente desfrute, ou melhor, compreenda mais profundamente o porquê dele nos dar essa aplicação, precisamos olhar para trás, ver o que é que foi dito antes. E, meus irmãos, se os irmãos se lembram bem dessa carta, os irmãos devem se lembrar que o apóstolo Paulo escreveu essa carta justamente para acalmar o coração, por assim dizer, trazer alegria. Essa carta muitas vezes é apelidada dessa maneira, a carta da alegria, para crentes que estavam enfrentando situações de grande estresse, que poderia trazer grande ansiedade. Ele escreve para eles e dando instruções nesse sentido. E não apenas eles estavam enfrentando isso, como o próprio apóstolo Paulo estava passando por situação difícil também. E ele não apenas dá instruções, mas ele dá o próprio exemplo dele. Qual era a situação do apóstolo Paulo? Os irmãos devem se lembrar. Paulo estava preso em Roma, em cadeias, aguardando julgamento. E aqui está uma igreja que, plantada pelo apóstolo Paulo, amava o apóstolo Paulo, recebe notícias de que Paulo está em cadeias, prestes a ser julgado e possivelmente sentenciado à morte, executado. Que situação de estresse, né? Bem diferente, às vezes, daquilo que nos estressa, que às vezes são bobagens. Aqui está o apóstolo Paulo enfrentando uma situação difícil. E ele escreve justamente para dar a eles ânimo. Veja a primeira coisa que ele diz com respeito à sua própria situação. Lá no verso 12 do capítulo 1. No verso 12 do capítulo 1, ele fala: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Então Paulo aqui, ele traz o exemplo dele. Ele fala, olha, as coisas que me aconteceram. É interessante observar até como a forma como o apóstolo Paulo lida com o problema dele, não é? Ele não aumenta. Ele diminui. As coisas que me aconteceram. As coisas que aconteceram a ele ele está numa cadeia, preso, amarrado, 24 horas por dia a um guarda, que o vigiava como se ele fosse um homem da altíssima periculosidade e provavelmente seria executado à morte. As coisas que me aconteceram. As minhas cadeias. Ele deixou de minha. As minhas cadeias. Antes tem sido usado por Deus para o progresso do Evangelho. Você vê como ele não se deixa bater pelaquela situação. Pelo contrário, ele mostra como Deus tem usado aquela situação para avançar o Evangelho. Ele não se desanima. Ele então escreve com este contexto e falando agora dos filipenses, pois corria o risco de em breve eles experimentarem algo semelhante. E eles estariam preparados para isso? Veja como ele fala com eles no verso 27 do capítulo 1. Agora falando já a eles, não apenas citando o seu exemplo, mas falando a eles. Ele diz, vivei acima de tudo, por modo digno do Evangelho, para que eu indo ver-vos ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes, em um só Espírito, como uma só alma,
lutando juntos pela fé evangélica. E olha o que ele fala em seguida. E que em nada estáis intimidados pelos adversários. Pois o que para eles é prova evidente de perdição é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus. Note algumas coisas que nós temos aqui nessa passagem. Primeiro, essa expressão que temos aqui no verso 27, quando ele diz, quero saber que vocês estão firmes. Eu ouço no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito. O contexto aqui é de que havia perigo, de que eles estavam sendo tentados a serem derrotados ou entrar em pânico. Permaneçam firmes, continuem, não desistam, não abandonem, não fiquem paralisados. Veja que percebe-se que o contexto aqui é ligado à ansiedade, não é? Ameaças, dificuldades, perigos. E isso fica ainda mais claro quando ele fala, no verso 28, e que em nada estáis intimidados pelos adversários. Essa expressão intimidados aponta exatamente para aquela experiência que temos quando estamos tomados de ansiedade. Aquele que está intimidado é aquele que está paralisado nas suas ações. Você tem que enfrentar um inimigo, um adversário. O adversário se mostra ameaçador. E ao se sentir intimidado por ele, amedrontado por ele, você não faz o quê? Você não permanece firme. Você não enfrenta a situação. Mas se deixa intimidar. Veja que o assunto é ligado à ansiedade. Aqui do ponto de vista espiritual, é claro. Ligado às questões do reino e do evangelho. Mas que se aplica a toda a nossa experiência humana. Era esse o contexto. E o que é que o Paulo apresenta para eles? Estais firmes. Ou, em outras palavras, permaneçam vigilantes. Olha aquela ideia lá do Éden. Sejam como que sentinelas diante dessas situações. Não fiquem intimidados. É interessante essa palavra, estais firmes. Ela é usada de uma forma um pouco mais detalhada em 1 Coríntios 16. Quando o apóstolo lá está falando de forma semelhante também a situações de dificuldades, ele usa essa palavra, estais firmes, junto com vigilante. Em 1 Coríntios 16, verso 13, ele diz o seguinte: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. 4 vezes o apóstolo Paulo repete a mesma ideia por perspectivas diferentes, usando palavras diferentes. Estai firmes, sede vigilantes, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. Novamente, aquela ideia, remetendo para aquele conceito que nós apresentamos, daquilo que deveríamos ser no Éden, manter-nos na guarda, estando firmes diante disso. Então esse é o foco da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Aqui o apóstolo apresenta o evangelho, lições de uma vida centrada no evangelho, que nos fortalece para experimentarmos a vitória em Deus contra sentimentos de ansiedade, contra sentimentos intimidadores, que nos paralisam, que nos impede de frutificar para Deus. Esse é um grande perigo da ansiedade. A ansiedade nos impede de produzir frutos, pois estamos gastando tanto tempo lidando com o nosso próprio medo, que não estamos nos empenhando em fazer aquilo que deveríamos estar fazendo. Então ele encoraja os crentes dessa maneira. Ele encoraja pelo seu próprio exemplo, mas encoraja também dando instruções. E qual é a primeira instrução, então, que queremos apresentar aqui pela carta aos Filipenses? A primeira instrução que o apóstolo Paulo apresenta para lidar, ou a primeira que vamos considerar,
para lidar com a questão da ansiedade, que ele exorta aqui, é que nós, ou os crentes de Filipos e todos nós, devemos ter de forma muito clara a perspectiva de quem Deus é. Tudo começa assim, não é, irmãos? Tudo começa assim. Muitas vezes nós nos remetemos em situações difíceis porque tiramos os nossos olhos de Deus, perdemos de vista quem Deus é, olhamos na perspectiva de Pedro ali, caminhando sobre as ondas, olhamos para as ondas, tiramos os nossos olhos de Cristo, então começamos a afundar. De modo, meus irmãos, que o apóstolo Paulo aqui, incessantemente, repetidamente nessa carta, ele apresenta Deus para nós, na sua glória, na sua força, na sua majestade. E o que ele apresenta para nós é que, como crentes, nós estamos seguros em Deus. Sobretudo com respeito ao grande medo que se pode experimentar enquanto homens. Qual é o grande medo que podemos experimentar enquanto homens? Perecer eternamente, não é? Esse é o grande medo. Esse é o grande perigo. Essa é a grande ameaça que todo homem experimenta nessa vida. De perecer eternamente. Mas o apóstolo Paulo, meus irmãos, aqui nessa carta, várias vezes, ele nos apresenta que a nossa condição em Cristo está firme, está assegurada. Somos guardados por Deus. De modo que antes de enfrentarmos as dificuldades temporais, nós podemos já ter a garantia de que a maior dificuldade de todas, a eterna, já foi superada. Ele apresenta isso várias vezes ao longo dessa carta. Ele diz, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, por exemplo. Eu vivo na confiança de que eu estou vivendo em Cristo. Eu gosto dos benefícios de Cristo nessa vida. E, portanto, o apóstolo Paulo tinha tanta ousadia para lidar com as dificuldades dessa vida. Porque ele está certo de que ao morrer, ele está experimentando lucro. E isso ele traz para todos nós. Se nós já temos a certeza da morte, e sabemos que a morte já foi vencida por Cristo, o maior inimigo, a Bíblia chama a morte de o último inimigo. 1 Coríntios 15. A morte. Mas lá ele fala, a morte, onde está o seu aguilhão? Onde está a sua força? Tragada foi a morte pela vitória de Cristo. Então nós já temos a garantia de que podemos enfrentar as coisas dessa vida, pois as coisas do porvir já estão garantidas. Semelhantemente, a gente tem algo sobre isso em Hebreus 2,15. Em Hebreus 2,15, o apóstolo fala dessa condição de medo com respeito às questões eternas, quando fala o seguinte, que livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. O pavor da morte. Pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão. Nós crentes não temos medo da morte. Não podemos ter. Interessante como os ímpios têm dificuldade com relação a isso, né? Muitos deles. Alguns não querem nem falar da morte. É um assunto que, como eles falam, bate na madeira, né? Bate assim, na superstição, nem fala que atrai. Não quero pensar nisso. Não falar de morte, não. Recentemente eu vi uma entrevista com uma atriz aí, famosa, brasileira, de novela, que ela parece com câncer, uma coisa assim. E ela estava escondendo por muito tempo. Já tem os seus 70 e tantos anos, eu acho, talvez até mais. E ela estava escondendo por muito tempo, tal. E ela, na entrevista dela, ela fala com muita, assim, honestidade até, do quanto ela é vaidosa. E ela não queria assumir e tal, pois ela vai se reconhecer fraca e tal. E em determinado momento ela fala, eu morro de medo da morte, eu não quero falar em morte, não quero nem pensar na morte, morro de medo de morrer e tal. E ela assume isso. É claro
claro que vai ter dificuldade de enfrentar as lutas dessa vida. Você sabe que a morte está chegando. Morre de medo daquilo que é certo. Que dirá daquilo que enfrenta diariamente. Nós, como crentes, não temos esse medo da morte. O apóstolo nos apresenta a Deus nessa confiança de que Ele é o nosso Redentor. Morrer é lucro para o crente. 1 João 4,18, já fazendo uso de uma outra carta, nós lemos o seguinte: no amor não existe o medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento ou produz ansiedade. Aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Não compreendeu ainda o amor de Deus em Cristo Jesus. Não compreendeu ainda o Evangelho. Em Filipenses, o apóstolo apresenta a esse povo que estava correndo o risco de enfrentar dificuldades temporais, o amor de Deus. E a alegria que o amor de Deus traz, mesmo para alguém que está acorrentado, aguardando uma sentença possivelmente de morte. Pois estamos seguros do Evangelho. Para mim, viver é Cristo. Se Deus me der vida, ótimo, eu viverei para Ele. Se Ele me der morte, ótimo, é lucro, eu estarei na presença dEle. Que perspectiva! Será que já não muda a nossa forma de enfrentar as coisas? Sabendo que essa vida é passageira? E que o porvir está assegurado? É com compreensão disso que o apóstolo, em outro lugar, ele fala das dificuldades dessa vida como leve e momentânea. A leve e momentânea tribulação não se pode comparar com o eterno peso de glória. Leve e momentânea. Aquilo que estamos experimentando, as dificuldades que você está enfrentando, pense a sua dificuldade específica. Leve e momentânea. Leve em comparação com o peso da glória. O sofrimento é desse tamanho, se você comparar com a grandeza da glória que haveremos de experimentar. E é momentâneo, porque a glória é eterna. Então, por mais que demore nessa vida, é só um momento. Compare com a eternidade. É um piscar de olhos. Essa vida. Quantas vezes a Bíblia nos diz que essa vida é como um conto ligeiro, como a neblina da manhã que cedo passa. Deus nos apresenta isso. E devemos trazer essas coisas em mente. Lembrando que a nossa relação com Cristo nos dá segurança, firmeza para enfrentar as dificuldades dessa vida. De modo, meus irmãos, que precisamos então renovar a imagem que temos de Deus. Olha, interessante nessa passagem, no capítulo 4, verso 6, que é a passagem que é comumente citada para lidar com a ansiedade. Veja o que ele diz no entorno dessa passagem. Verso 5. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. E o que é que ele fala? Perto está o Senhor. Olha a primeira coisa que eles apresentam de Deus. Deus está perto do seu povo. Que confiança nós podemos ter quando sabemos que Deus está perto. Que Deus está do lado. Muitas vezes a ansiedade bate por pensarmos que estamos sós, abandonados, que temos que enfrentar as dificuldades da vida sozinhos. Mas o apóstolo diz, perto está o Senhor. Essa é a primeira coisa. Veja o que ele diz no verso 7. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a mente em Cristo Jesus. A paz de Deus está conosco, nos guardando. E aí a gente vai desenvolver um pouco esse detalhe mais para frente. Está como um vigilante sobre a nossa mente e coração. Esse guardar aqui é o mesmo guardar. É a mesma ideia do guardar lá do Gênesis. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará. Será como um vigia, como um sentinela para a nossa mente em Cristo Jesus. E de novo no verso 9.
O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Veja como o apóstolo simplesmente não fala, se livre da ansiedade. Não, ele apresenta Deus. Precisamos ver que Deus está perto, e perto favoravelmente, e perto protegendo, e perto trazendo a sua paz. O que é que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Mudando o nosso foco. Pare de olhar para o problema. Olhe para Deus, que é muito maior do que o problema. É isso que ele faz. Na ansiedade, nós temos aquela tendência de focar excessivamente na situação e nos nossos próprios sentimentos, ou na nossa própria condição de enfrentá-los. Olhamos para as circunstâncias, entramos em pânico, ficamos apavorados, porque estamos olhando quase que um... Como é que o Jeg bota aquele negócio? Ele só olha para frente assim. A gente só olha para frente, só vê a dificuldade. O apóstolo Paulo arranca aquilo e fala, olhe para cima. Veja Deus perto. A paz de Deus que está convosco. A paz de Deus que excede o entendimento. Guardando, protegendo o coração e a mente em Cristo Jesus. Veja Deus. Interessante, quando olhamos várias passagens no Novo Testamento, e até mesmo no Antigo, na Bíblia, que lidam com essa questão do medo, da ansiedade, da preocupação, isso, via de regra, vai estar acompanhado da ideia da presença de Deus. Veja, por exemplo, 1 Pedro, que nós pregamos recentemente. 1 Pedro 5, nós temos uma outra passagem que fala diretamente sobre essa questão da ansiedade. Primeira Pedro 5, no verso de número 7, o apóstolo Paulo fala o que? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, devemos lançar sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Olha essa expressão maravilhosa. Deus tem cuidado de vós. Ele está perto, em outras palavras. Com o seu cuidado. Veja casando essas duas ideias. Olhe, por exemplo, agora Hebreus 13. Como o apóstolo aqui, escrevendo aos Hebreus, ele lida com a questão do medo. Hebreus 13, no verso 6. Melhor. Hebreus 13, no verso 6, na segunda parte, ele fala o quê? Não temerei. Quem me poderá fazer o homem? Aqui é uma expressão de confiança, né? Não temo. Não temo. Quem me poderá fazer o homem? Mas por quê? Com base em que ele afirma isso? Veja daí do verso 5. 13:5. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes. Aqui poderia ser uma preocupação com questões materiais. Porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Assim isto é. Portanto, sabendo que Deus está do nosso lado, e Ele prometeu nunca nos abandonar, nunca nos deixar. Afirmemos confiantemente, isto é, com fé, crendo nessa promessa, afirmemos o quê? O Senhor é o meu auxílio, não temerei. Aí é que ele pode dizer, não temerei. E que me poderá fazer o mortal? Que me poderá fazer o homem? Porque eu creio, eu confio que Deus está perto. Eu confio naquilo que Deus me disse. Eu nunca, jamais te abandonarei. Que expressão linda. Deus falar para o seu povo. Eu sou o seu auxílio. Eu estou do seu lado. Jamais te abandonarei. Jamais te desampararei. Te deixarei desamparado. Que expressão tão associada à ansiedade, não é? É nos sentirmos desamparados. Sem estrutura.
para suportar as dificuldades. Deus disse, eu não vou te desamparar, eu não vou te decepcionar, sou o seu auxílio. Portanto, assim, afirmemos confiantemente, o Senhor é o meu auxílio. É a mesma ideia. Veja agora o salmista, Salmo 94. Salmo 94. Nesse salmo, o salmista, ele fala das ameaças, das dificuldades, dos inimigos. No verso 3, ele menciona os perversos. E ele fala dos que assassinam, do estrangeiro que mata a viúva, dos que matam a viúva e o estrangeiro, o órfão. É uma situação de dificuldade, não é? Agora veja o que ele fala a partir do verso de número 16. Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Contra aqueles que me ameaçam. Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não for ao auxílio do Senhor, já minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. E aí observe o que ele fala no verso 19. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Essa expressão, nos muitos cuidados que dentro em mim se multiplicam, nos muitos pensamentos que trazem perturbação. Esses cuidados poderiam ser traduzidos dessa maneira. Pensamentos que dentro de mim crescem de preocupação, de ansiedade, de medo, de dificuldade. O que é que me consola? Qual é o meu remédio para tudo isso? As tuas consolações. E qual é a consolação aqui? Que o Senhor está com ele. Se o Senhor não estivesse comigo, quem estaria para me defender do perverso, do que pratica iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor. Mesma confiança em Deus contra pensamentos de ansiedade. A Bíblia Nova Versão Internacional traduz esse Salmo 94, verso 19, da seguinte maneira: quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. É uma outra tradução perfeitamente possível. Quando a ansiedade já me dominava no íntimo, ou nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, o teu consolo trouxe alívio à minha alma. Qual consolo? Deus está perto. E não é isso que diz também o nosso Salvador? Naquela passagem tão conhecida, Sermão do Monte, Mateus 6. Agora Mateus 6. A partir do verso 25, nós temos esse parágrafo tão extenso. Nossa, que coisa maravilhosa da parte de Cristo. Ele mesmo tratou, não foi de en passant sobre esse assunto, mas com detalhes. O que é que ele nos diz? Ele traz a mesma ideia para lidarmos com essa dificuldade. Verso 25, Mateus 6. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que é a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que é a vez de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Observais as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno,
quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram tais coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscar, aí vem aquele ensino tão importante. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Que coisa preciosa o ensino de Cristo. É interessante aqui, pois alguém poderia dizer: não, a presença de Deus, de fato, traz consolo, com respeito às questões espirituais, não é? Ora, eu sei que Cristo vai salvar a minha alma da morte no grande dia, eu não vou para o inferno, mas a minha preocupação com essas coisas terrenas, certamente Deus não está se importando com isso. São coisas que eu mesmo tenho que enfrentar, eu mesmo tenho que lidar, mas Cristo aplica as coisas dessa vida. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos? E como é que ele lida com isso? Com a figura de quem? Do vosso Pai, que sabe do que temos necessidade. É a figura de um Deus que está perto, como disse o apóstolo Paulo lá em Filipenses 4:5. Ele está perto a ponto de conhecer as suas dores. O que lhe angustia, Deus sabe. O que lhe preocupa se vai faltar, Deus sabe. Deus conhece. E aqui a coisa mais linda de todas é que não apenas é Deus, mas é o vosso Pai Celeste. É o Pai que cuida, é o Pai que provê, que se preocupa. Ele conhece as suas necessidades, portanto, não vos inquieteis. E a ansiedade aqui é provocada por quê? Falta de fé nessa verdade. Por isso que ele fala: homens de pequena fé. Pequena fé. É interessante aqui que Cristo não esmaga a cana quebrada. Ele não está dizendo homens que não têm fé nenhuma. Ele fala homens que são crentes, que têm fé, mas não exercitam a fé. São homens de pequena fé. Uma fé que salva? Sim. Pois uma fé pequena e uma fé grande, se estiver em Cristo, ambas salvam. Mas sabe qual a diferença de uma fé grande para uma fé pequena? Com respeito ao destino eterno, vai ser salvo. Pois uma fé verdadeira é uma fé em Cristo, que grande ou pequena, salva. A fé pequena e a fé grande, a diferença que existe é nos frutos nessa vida que são produzidos. A fé grande não apenas crê, mas sabe que crê, e crê com grande confiança, e portanto tem o fruto da paz, do descansar em Deus. A fé pequena confia, mas está sempre confiando com algum grau de desconfiança. E com aquele grau de desconfiança vem também as inquietações, as preocupações. A fé grande confia plenamente e descansa em Deus para as dificuldades dessa vida. Percebe? Como a Bíblia sempre trata as inquietações, as preocupações com uma visão de Deus, apresentando Deus. Deus está perto, Deus é o nosso Pai, Deus é que nos dá paz, é que está conosco, é o nosso auxílio, portanto não tememos mal algum. As suas consolações nos alegram. Esse é o remédio da palavra de Deus. Nós vamos ver mais coisas, obviamente, com respeito a essa questão, mas a primeira coisa que devemos enfrentar, primeira coisa que devemos tratar em nós é pensar pela nossa fé. Cadê Deus na minha vida? Cadê Deus? Você enxerga pelos olhos da fé a presença de Deus na sua vida?
Não apenas presente, mas presente como um pai que lhe auxilia, que lhe socorre, que conhece as suas necessidades, que sabe que você precisa todas elas e que está pronto para lhe sustentar. Esse é o primeiro ponto. Onde está Deus? Você pode responder isso. Quando você está vivendo ali no seu dia a dia, na sua dificuldade, onde estão os seus pensamentos de Deus? Foi embora? Ou você só vê o problema e não vê Deus? As dificuldades da vida, só vê as inquietações dessa vida, como diz o Senhor Jesus Cristo aqui, que os gentios, interessante como Cristo fala, são gentios que se preocupam com essas coisas. A palavra de Cristo, eu traduzindo aqui, não é coisa de crente. Os gentios aqui seriam os incrédulos, ok? Nesse contexto aqui era essa a ideia. Aqueles que não creem em Deus é que devem viver ansiosos. Mas quem crê em Deus, quem tem fé, não deve viver assim. Não deve viver preocupado com essas coisas. Que comeremos, que beberemos, com que nos vestiremos. Ou seja lá qual for a sua preocupação. Mas descansa. Descansa em Deus. Aqui ele cita, né, o Miqueias, né, o Miqueias do livro, eu falei na primeira vez, como ele vai ilustrando que ele aplicava esses ensinamentos a uma pessoa que ele chama lá de Mike, que a gente é brasileiro, chama de Miqueias aqui. Ele fala isso para Miqueias, apresenta essas verdades, aí Miqueias responde para ele, diante dessa perspectiva, e reconhece: eu não preciso viver uma vida de ansiedade, me preocupando comigo mesmo. Eu não tenho que guardar a mim mesmo, vigiar pelos meus próprios bens. Eu não tenho que focar em mim mesmo e, portanto, ficar paralisado com ansiedade e com pavor. Eu posso viver com confiança de que Deus é o meu vigia, de que Deus é a minha sentinela, que Ele guarda a mim mesmo e que, portanto, Deus é o meu protetor e que, portanto, eu não preciso gastar as minhas energias cuidando de mim mesmo, que eu as gaste cuidando dos outros, pois Deus cuida de mim. É essa a ideia aqui de Filipenses. Quando ele fala que a paz de Deus guardará o vosso entendimento. Deus será o seu sentinela, Ele será o seu vigia. Que perspectiva diferente. Não é a mesma do Éden. A do Éden é Adão vigia. Aqui é Deus vigia por você. Você confia nisso? Esse é o primeiro ponto. Ainda nessa questão de renovar a imagem de Deus, nós iremos considerar, e isso semana que vem, pois será um pouco mais extenso, não teremos tempo para concluir, a questão da oração. Pois é isso que Filipenses 4 nos apresenta, não é? Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas fazei conhecido diante de Deus pela oração. Aí vamos aplicar tudo isso à oração na próxima ocasião. Não será a próxima semana, pois próxima semana teremos a Assembleia Ordinária. Mas já fica aqui para nós essa pergunta, essa aplicação, que já fizemos, não é? Para irmos meditando. Onde está Deus na nossa vida? Ora, sabemos que Ele está perto. Mas enxergamos assim? Que visão temos de Deus? Que visão temos de Deus? Uma visão de Deus pequeno, de um Deus indiferente, que não conhece as nossas necessidades, que não se importa com elas? A visão de um Deus que talvez tenha a sua mão recolhida para nos abençoar? A visão de um Deus que está preocupado com coisas mais importantes e que, portanto, não cuida dos seus filhos? Talvez a visão de um Deus irado conosco? Impaciente? Vosso Pai Celestial está perto. Essa é a primeira e grande doutrina, do qual todas as outras coisas que nós vamos falar vão fluir. Se nós errarmos nesse ponto e não exercitarmos a nossa fé nessa confiança de que Deus está perto, todo o resto não surtirá efeito. E é melhor tomarmos um remédio para lidar com essas questões, meramente, se não exercitarmos pela fé.
O Senhor nos abençoe, irmãos. Vamos orar. Santo Deus e Pai, te damos graças pela tua presença. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor está perto. Te damos graças, Senhor, porque o Senhor é o nosso Pai celestial. Te damos graças porque o Senhor é o nosso auxílio. O que me poderá fazer o homem? Ó, meu Deus, dá-nos fé para crer. Abre os nossos olhos para enxergar as tuas consolações. Enxergar o teu auxílio. E assim, ó Deus, possamos buscar em primeiro lugar o teu reino e a tua justiça, sabendo que as demais coisas serão acrescentadas. Perdoa, ó Deus, a nossa incredulidade. Perdoa, ó Deus, a nossa falta de fé, falta de confiança no Senhor e nas tuas promessas. E nos abençoa, ó Deus, pois de fato somos homens de pequena fé. Perdoa os nossos pecados. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe, irmãos.